queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, Sexta-feira Santa, nós fazemos memória da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos memória desse gesto supremo de amor, de entrega. Quando vemos até onde chegou o desejo de Deus de nos salvar, até o alto de uma cruz, onde o Filho de Deus foi pregado por amor, por mim e por você. E a liturgia da igreja prevista para esse dia, a celebração da paixão do Senhor, nos propõe o Evangelho de São João como guia para que possamos acompanhar Jesus nesse ato supremo de entrega por amor. E eu queria hoje, nessa meditação, refletir com cada um de vocês uma passagem específica. E a partir dessa passagem, fazer uma reflexão sobre o sentido da contemplação na nossa vida cristã. Como a nossa busca por estar em comunhão com Deus, na oração, nas nossas práticas religiosas, na recepção dos sacramentos, tudo aquilo que nos leva a estar unidos a Deus, a contemplar a presença de Deus na nossa vida, parte desse olhar à cruz de Cristo. Parte dessa contemplação de Jesus no alto da cruz. No Evangelho de São João, no capítulo 19, diz o seguinte o texto. Capítulo 19, a partir do versículo 31. Como era o dia da preparação, os judeus não queriam que no sábado os corpos ficassem na cruz, pois esse sábado era solene, era a celebração da Páscoa. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar-lhes as pernas e tirá-los da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e depois ao outro, que foram crucificados com Jesus. Chegando a ele, a Jesus, viram que já estava morto. Por isso não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que também vós creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outro texto da escritura que diz: olharão para aquele a quem traspassaram. Olharão para aquele que traspassaram. Acabamos, portanto, de escutar nessa passagem como para acelerar a morte daqueles que estavam crucificados, lhes quebravam as pernas, que assim seu corpo pendia para adiante e eles morriam asfixiados. Porém, vendo que Jesus já estava morto, o centurião lhe perfura o lado. E aí então ele vê aquela cena que lhe deixa perplexo, que sai sangue e água. E o evangelista São João vai dizer que isso aconteceu para que se cumprisse uma passagem da Escritura. Que passagem é essa? É uma passagem do profeta Zacarias. O profeta Zacarias é o último profeta que nós encontramos no Antigo Testamento. De fato, o livro de Zacarias é o livro que vai anteceder o primeiro dos livros do Novo Testamento, ou seja, o Evangelho segundo São Mateus. E no capítulo 12 do profeta Zacarias, no versículo 10, vemos essa passagem, falando dessa figura que seria traspassada, ou seja, perfurada, e que todos aqueles, dizia o profeta, que olhassem para aquele
a quem traspassaram fariam lamentação e chorariam, diz o profeta, como que a um filho. Ou seja, que aquela cena converteria os corações. E de fato, assim o foi. Se nós passamos para o relato segundo São Lucas, relato da paixão, no paralelo àquele que acabamos de escutar de São João, vamos ver no capítulo 23 a mesma cena contada sobre um outro ângulo, sobre uma outra perspectiva. E diz o seguinte: já era por volta da hora sexta, capítulo 23, versículo 44. E uma escuridão cobriu toda a terra até a hora nona. Ou seja, que cobriu desde ao meio-dia até as 3 da tarde. O sol havia parado de brilhar, o véu do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus clamou com voz forte: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou, morreu. O centurião, o mesmo que São João vai dizer que perfurou o lado de Jesus com a lança, vendo o que aconteceu, glorificou a Deus, dizendo: realmente este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir à cena viram o que havia acontecido e, batendo no peito, voltaram para casa. Aquele centurião, que era um pagão, não era um homem que fosse da fé dos judeus, mas vendo o modo como Jesus morria, se converteu. A tradição vai chamá-lo depois de São Longuinho. Mas é interessante nós vermos que aquele homem, ao ver o modo como Jesus se entregava, algo lhe tocou no fundo do coração. E o texto diz também que as multidões, ao verem aquela cena, saíram todos batendo no peito, como que reconhecendo aquele que fora crucificado era realmente o Filho de Deus. Interessante essa palavra que diz que vendo aquela cena. Nós sabemos que os evangelhos originalmente foram escritos em língua grega. E a palavra que está no texto grego, que nessa tradução foi colocado como cena, e algumas outras traduções está espetáculo, no original a palavra é teoria. Teoria. Vendo aquela teoria, saíram batendo no peito. Como assim? O que significa isso? E aqui algo interessante. A palavra teoria em grego significa algo que se observa, espetáculo, cena, mas também contemplação. E, portanto, poderíamos traduzir essa cena do Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 48, como: e vendo aquela contemplação, voltaram para suas casas, batendo no peito. De fato, se a gente para pensar um pouquinho, a palavra teoria é a mesma, ou tem a mesma raiz que a palavra teatro. Ou seja, quando a gente vai ver alguma encenação. Aqui já um elemento para que possamos aprofundar essa ideia do que significa contemplar. Ao olhar para Jesus crucificado, ao contemplar aquele gesto, aquelas pessoas sentiam seu coração tocar. E por que olhar para o crucificado toca o coração? Nós dissemos ao início que a paixão de Cristo é a manifestação desse amor supremo. E aqui está o elemento, queridos irmãos, queridas irmãs. Contemplar significa olhar com amor. Uma coisa é nós usarmos a nossa razão para entender determinados acontecimentos.
né? Quando eu vejo uma situação, eu procuro entender com a minha inteligência. Porém, a contemplação nos permite como que olhar de uma forma mais interior, mais profunda. É como o olhar de uma mãe para os seus filhos. Eu costumo dar como exemplo, para que entendamos o que significa a contemplação, uma experiência que eu tive quando eu morava na Espanha, quando eu era seminarista. Eu estava uma vez andando de trem e entrou uma mãe com 2 filhos. E eles eram de língua basca, falavam euskera. Quem já escutou alguma vez a língua dos bascos, o euskera, sabe muito bem que se você não conhece aquela língua, é impossível você entender uma palavra que seja, porque ela não tem nenhum tipo de semelhança com as línguas que nós conhecemos. Porém, ao ver aquela mãe falando com os filhos numa língua que eu absolutamente era incapaz de compreender, ao ver o olhar com que ela fitava os seus filhos, eu percebia que aquelas palavras que em si mesmas, no meu entendimento, eram incompreensíveis, eram palavras de amor. E aqui, quando olhamos para a cruz de Cristo, percebemos essa linguagem de amor, esse gesto que nosso Senhor faz e nos ensina que Deus realmente é amor, que o amor de Deus não tem limites, porque de fato, se Ele se fez homem, se Ele morreu na cruz, o que eu devo temer diante de um amor tão grande? Nada. E como não confiar na misericórdia de Deus, se Ele que se ofereceu sem pedir nada em troca, a não ser que, contemplando-o, pudéssemos nos deixar tocar e perceber esse amor que Ele tem por cada um de nós. Eis o sentido da contemplação, esse olhar amoroso. E olhando para a cruz de Cristo, olhando para Ele crucificado e percebendo que esse amor permeia todas as realidades da nossa vida, podemos começar a reinterpretar tudo aquilo que acontece conosco. Aquilo que pode parecer no início como algo ruim, como um sofrimento, como algo sem sentido. Quando nos lembramos que Deus nos ama, quando olhamos para a cruz de Cristo, quando temos esse olhar contemplativo, podemos perceber, de uma forma talvez que a nossa razão ainda não seja capaz de abarcar completamente, mas que aquele acontecimento não é um castigo, mas é, de alguma forma, uma bênção de Deus. Tudo na nossa vida é bênção de Deus. Assim sendo, que hoje, nesse dia em que comemoramos a paixão de Cristo, possamos pedir a graça, essa graça que vem do alto da cruz, de ter esse olhar contemplativo. E que não nos lamentemos mais, e que não reclamemos, e que não estejamos falando mal dos outros porque fizeram isso ou aquilo, mas que possamos ter esse olhar de amor, esse olhar de um Deus que conduz a nossa vida e que sempre, mesmo que não compreendamos, repito aqui, sempre nos leva para o caminho da felicidade, sempre vai fazer de tudo para o nosso bem. E que Nossa Senhora, que esteve ali, aos pés da cruz, ela que já Simeão, como diz o Evangelho de São Lucas lá no início, que havia anunciado que também a ela uma espada traspassaria a sua alma, porque ela iria dividir todo esse sofrimento de Jesus na cruz. Ela que entendia muito bem o significado dessa contemplação amorosa, que ela nos ajude a ter esse olhar, que saibamos perdoar, porque fomos, em primeiro lugar, perdoados. Que saibamos reconciliar, porque, em primeiro lugar, fomos reconciliados. E que saibamos não amaldiçoar, mas
bendizer, abençoar, porque fomos em primeiro lugar abençoados por nosso Senhor, que do alto da cruz nos amou até o extremo e se entregou por mim e por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.